If you pan it down here, you see it's about 3 o'clock in the morning and there's not a car or a person in sight. If you pan over here, it's the same thing. Not a car or a person in sight. People want to know where I find my strength at, where I get my strength. I get it from a lot of places, but right now, this morning, I'm getting it from, there's not a motherfucker that's up. There's not a car, there's not a person. Everybody's in their bed, sleep, dreading that it's a Monday, hate it's a Monday. And I'm loving it. I'm loving that. Where everybody's getting weaker, I'm getting stronger. Se tu vês os grandes atletas de outros desportos, ou os grandes cientistas que ganham prémios Nobel da paz, da medicina, são todos grandes trabalhadores. Eu posso dar N de exemplos. Eu gosto de copiar, entre aspas, os bons exemplos. Não só ao nível do desporto, noutras áreas também. E tento me educar dessa maneira. E todos eles, tiveram um grande talento, mas acima de tudo foram sempre grandes trabalhadores. A verdade é que hoje a maioria das pessoas querem resultado, mas pouquíssimas estão dispostas a viver com disciplina todos os dias. Se você já se perguntou como ter disciplina e constância, como ter disciplina nos estudos, disciplina para treinar todos os dias, como desenvolver uma disciplina quase que militar, ou até como criar disciplina financeira, então esse vídeo é para você. Porque disciplina não é talento, disciplina é uma bússola que guia suas ações todos os dias na direção do seu propósito. E depois de analisar os comportamentos de alguns dos homens mais disciplinados do mundo, como David Goggins e Cristiano Ronaldo, eu percebi que, mesmo vivendo vidas completamente diferentes, eles seguem alguns princípios muito parecidos. Existem 4 hábitos principais que aparecem repetidamente na vida dessas pessoas. E o último deles é provavelmente o mais poderoso de todos. Então, sem enrolação, vamos para o primeiro hábito. A primeira coisa que os homens mais disciplinados do mundo têm é a clareza de propósito. Eles sabem exatamente o porquê fazem o que fazem. Sem isso, a disciplina não dura. Por quê? Quando a dor aparece, quando o cansaço vem, quando a motivação desaparece, a única coisa que mantém você em movimento é o motivo pelo qual você começou. Cristiano Ronaldo é um exemplo claro disso. Desde muito jovem, ele tinha uma obsessão: se tornar o melhor jogador do mundo. Enquanto muitos jogadores confiavam apenas no talento, Ronaldo chegava mais cedo no treino, ficava mais tempo depois e cuidava do corpo como se fosse uma máquina. Não era apenas motivação, era propósito. E David Goggins também descobriu isso. Antes de se tornar um Navy SEAL, Goggins estava acima do peso, sem direção e trabalhando em um emprego que ele odiava. Até que ele viu um documentário sobre os Navy SEALs. Naquele momento ele percebeu que estava vivendo muito abaixo do seu potencial. Ali nasceu um propósito brutal. Ele queria se tornar o homem mais casca-grossa do mundo. E foi esse o propósito que fez ele perder mais de 40 quilos em 3 meses, treinar até exaustão e passar por um dos treinamentos militares mais difíceis do planeta. Por quê? Quando você tem um propósito claro, a disciplina deixa de ser um peso, ela se torna a ponte entre quem você é hoje e quem você quer se tornar. Então, antes de tentar mudar sua rotina inteira, responda uma pergunta simples: por que você quer ser disciplinado? Nos estudos, nos treinos, na vida financeira. Porque se o motivo for fraco, a disciplina quebra. Mas quando o motivo é forte o suficiente, você encontra força até nos dias em que não quer fazer nada. O segundo hábito dos homens mais disciplinados é algo que muita gente ignora. Eles começam pequeno. A maioria das pessoas falha na disciplina porque tenta mudar tudo ao mesmo tempo. Quer começar a treinar, acorda às 5 da manhã, estuda horas seguidas e ainda quer mudar completamente a alimentação. O problema é que o cérebro não gosta de mudanças radicais. E quando a dificuldade aparece, a pessoa desiste. Homens disciplinados entendem isso. Eles começam pequeno, mas fazem todos os dias. David Goggins fala muito sobre isso. Antes de se tornar um dos homens mais casca-grossa do mundo, ele precisava perder quase 40 quilos em 3 meses para entrar para os Navy SEALs. Se ele olhasse para o objetivo final, pareceria impossível. Então ele começou do jeito mais simples possível, correndo pouco mais a cada dia. Pequenas vitórias começam a acontecer e a cada pequena vitória você começa a construir confiança. É como num jogo, você começa no nível 1 e vai evoluindo aos poucos. Cristiano Ronaldo também construiu sua disciplina assim, treino após treino, dia após dia, repetição após repetição. Não foi um dia de esforço absurdo que levou ele ao topo, foi consistência acumulada ao longo dos anos. Por isso, se você quer construir disciplina de verdade, não tente mudar sua vida inteira amanhã. Comece pequeno, mas seja consistente o suficiente para continuar evoluindo. O terceiro hábito dos homens mais disciplinados é algo extremamente simples. Eles constroem
rotinas. Nosso cérebro gosta de automatizar comportamentos. Quando você faz algo repetidamente, com o tempo aquilo deixa de exigir tanta força de vontade e passa a se tornar algo mais automático. É por isso que a rotina é tão poderosa. Porque quando você tem uma rotina clara, você não precisa decidir o tempo todo o que fazer. Você simplesmente faz. Cristiano Ronaldo, por exemplo, é conhecido por ter uma rotina extremamente disciplinada. Horários para treinar, para descansar e para passar com a família. Tudo é estruturado. Não existe espaço para improviso quando o objetivo é performance máxima. David Goggins também construiu rotinas brutais ao longo da vida. Treinos longos, corridas exaustivas, disciplina diária. Não porque ele sempre estava motivado, mas porque a rotina transforma esforço em hábito. E quando algo vira hábito, você para de depender apenas de motivação. Por isso, se você quer parar de procrastinar, uma das melhores coisas que pode fazer é criar rotinas simples para o seu dia. Horário para estudar, horário para treinar, horário para trabalhar no que realmente importa. Porque quando a sua vida tem estrutura, a disciplina começa a se tornar natural. O quarto hábito dos homens mais disciplinados é algo que muita gente não entende sobre disciplina. Eles aceitam que vão falhar. Muita gente acredita que as pessoas disciplinadas nunca erram, nunca procrastinam e nunca perdem o ritmo. Mas isso não é verdade. A diferença é que pessoas disciplinadas não deixam o erro virar desistência. E elas entendem que o processo de evolução sempre terá falhas. David Goggins fala muito sobre isso. Ele já fracassou em treinamentos, já quebrou o corpo em provas extremamente difíceis e já enfrentou limites que pareciam impossíveis. Mas ele nunca parou por causa disso. Porque a disciplina não é sobre perfeição. É sobre continuar mesmo quando as coisas dão errado. É entender que você ainda é um aprendiz. Que ainda vai errar, vai falhar, mas mesmo assim continuar avançando. Porque no final, o que constrói uma pessoa disciplinada não é nunca cair. É sempre levantar e continuar o caminho. Existe ainda uma última coisa que os homens mais disciplinados do mundo entendem. Disciplina é o músculo. Cada escolha consciente que você faz a favor da disciplina fortalece seu autocontrole. E quanto mais forte esse músculo fica, mais fácil se torna tomar a decisão certa. David Goggins fala muito sobre isso. Toda a mentalidade dele é baseada nessa ideia de se colocar constantemente em situações difíceis para fortalecer a mente. Inclusive, se você quiser entender mais profundamente como ele construiu essa mentalidade absurda de disciplina, eu recomendo muito o livro dele, Nada Pode Me Ferir. Ali ele conta como saiu de uma vida completamente perdida para se tornar um dos homens mais casca-grossos e resistentes do mundo. Se você quiser conhecer o livro, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. E uma das coisas mais interessantes que ele ensina é justamente isso. A disciplina não nasce da perfeição. Ela nasce da ação repetida, mesmo quando você não está pronto. Porque existe um erro que destrói muita gente no caminho. A busca pela perfeição. A verdade é que a perfeição pode te matar. Muitas pessoas não começam ou desistem no meio do processo porque acham que tudo precisa ser perfeito. Mas disciplina não é perfeição. Disciplina é consistência. Não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Porque toda vez que você escolhe fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo desconfortável, você está treinando o músculo da disciplina. E quanto mais você expõe ao desconforto, mais você se acostuma com ele. Até que um dia algo muda. Você começa a gostar do desafio, de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando é difícil. Então não tenha medo da queda, continue avançando. E quando a procrastinação aparecer de novo, volte nesse vídeo, salve ele e assista sempre que precisar lembrar do que a disciplina realmente exige. Porque no final das contas, o futuro que você quer construir depende das escolhas que você faz todos os dias. E se você quer entender por que muitas pessoas têm ambição, mas mesmo assim continuam procrastinando, eu recomendo que você assista ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Porque você é ambicioso, mas procrastina. Bom, é isso. Até o próximo vídeo.